O filme começa na Igateira Escola Júnior, onde o protagonista masculino, Sakuraba Itoki, está sonhando acordado na aula. Um presságio aparece quando ele vê algo estranho à distância, mas, como seus amigos o interrompem, ele não presta mais atenção. A vida de Itoki segue normalmente, como a de qualquer outro estudante, indo para a escola, frequentando aulas de reforço ou saindo com amigos. Contudo, sendo o jovem mestre de uma família rica, suas aulas particulares são mais numerosas do que as dos outros. Um verdadeiro jovem mestre, de fato. Frente à tentação de seus amigos de sair e brincar, Itoki quase concorda, mas sob a vigilância de uma garota misteriosa usando uma máscara, ele não teve escolha a não ser recusar essa tentação. Parece que seus movimentos estão sempre sendo monitorados por aquela garota, e Itoki sabe quem ela é. Kusetsu é amiga da mãe de Itoki, e foi designada para supervisionar seus estudos diligentemente. Então Itoki só pode ignorá-la temporariamente. Após ponderar, sem rumo sobre seu futuro, Itoki de repente lembra que está prestes a se atrasar para sua aula de reforço. Ele corre feito o vento, usando atalhos para chegar à aula mais rápido. Sua corrida, digna de um filme de ação, chama a atenção de uma garota de cabelos vermelhos. A cena muda para um supermercado, onde a vida diária também está em andamento, com um cliente idoso difícil e funcionários que só podem tratar os clientes como realeza. Takasada é novamente repreendido por Kuzu sobre sua atitude em relação aos clientes. Neste momento, a proprietária da loja, que também é a mãe de Itoki, aparece e pede para Takasada buscar Itoki para ela. Em uma noite não diferente do dia, Itoki retorna para sua casa, que parece ser habitada apenas por ele e sua mãe. Mãe e filho cozinham enquanto conversam um com o outro. Itoki quer viver a juventude, trabalhar meio período ou sair para se divertir, mas sua mãe ainda acha que estudar é o mais importante. Parece que sua mãe tem uma obsessão por educação, como evidenciado pelo fato de ela ter pedido a sua amiga Kusetsu para supervisionar seu filho todos os dias. Itoki nunca reclamou sobre isso, mas hoje uma grande mudança ocorreu. Itoki recebeu uma carta de amor. Poderia ser que ele se tornasse oficialmente o protagonista masculino de um romance? Após mais de um dia imerso em emoções efervescentes, Itoki vai encontrar a garota no local escrito na carta. A pessoa que confessa se revela ser a garota de cabelos vermelhos que apareceu antes, a que testemunhou seu salto feito como um voo, Tsubaki Satomi. Os dois conversam timidamente, ouvindo Satomi expressar seus sentimentos como se a tivesse amado em uma vida passada. Itoki cora ainda mais de vergonha. Este evento deixou Itoki extremamente feliz, a ponto de mentir para sua mãe e faltar à aula de ginástica no domingo para sair em um encontro. Mas como ele poderia enganar sua mãe experiente? Vendo que sua mãe percebeu a farsa, Itoki cora de vergonha. Mãe e filho discutem sobre o assunto. A princípio, a mãe estava muito interessada, mas quando ouviu seu filho dizer que este era o primeiro encontro entre os dois, ela congelou instantaneamente. Então, mudou de atitude, proibindo a Toki de faltar à aula no domingo e também proibindo-o de namorar Satomi. Esta é a primeira vez que Itoki está bravo com o controle antiquado de sua mãe, e ele imediatamente retorna para seu quarto. Apesar de estar proibido no dia seguinte, Itoki ainda decide sair em um encontro com Satomi. Satomi realmente o convida para sua casa, o que o choca muito, não esperando que essa garota fosse tão ousada. Mas quando ele recupera os sentidos, já chegaram à casa dela. Sentados no quarto de Satomi, os dois ficam em um silêncio constrangedor, sem dizer nada. Justo quando ele tenta aquecer a atmosfera, Satomi repentinamente e de forma direta tira seu vestido, ficando somente de roupa íntima. Diante de seu comportamento suspeitamente proativo, Itoki a empurra sem hesitar, para tornar a atmosfera menos awkward. Itoki sorri nervosamente enquanto pergunta se há uma câmera escondida ali. Mas quem diria que, ao abrir o espaço sob a cama, um olho vermelho aterrorizante realmente aparece. Vendo-se exposto, sem hesitar, Satomi saca uma faca e seu comportamento tímido e fofinho de antes desaparece. Parece que ela quer transformar Itoki em carne moída, imediatamente balançando sua faca sem hesitação. Felizmente, Kusetsu aparece a tempo para protegê-lo de Satomi, e esse subordinado puxa Itoki para fora daquela casa e o joga em um misterioso carro preto antes de desaparecer. Dentro do carro estão tanto Ryaha quanto o tio Kuzo, vestindo trajes estranhos.
Os dois expressam que levarão a Toki para um lugar seguro imediatamente, mas neste momento aparece outro carro e parece que esta é uma batalha previamente organizada e eles estão sendo perseguidos. Ryaha empurra a Toki para fora do carro, dizendo-lhe para fugir rapidamente para a cidade à frente e se misturar à multidão para escapar. Ela então se vira para continuar lutando contra o inimigo com Tio Kuzo. A Toki não entende nada, mas ainda assim corre desesperadamente de volta para a cidade. Já está escuro e as luzes da rua gradualmente se apagam, como em um filme de terror. Ele encontra um policial, gentil, mas antes que qualquer coisa possa ser feita, um olho vermelho aparece atrás e elimina o policial sem hesitação. A Toki está aterrorizado, mas ainda precisa continuar correndo, como todos lhe disseram. No entanto, ele não consegue lutar contra aquelas pessoas ferozes e é facilmente derrubado e amarrado. Justo quando parece que ele está prestes a ir para o céu, Tio Takasada aparece a tempo, que é a última imagem que ele consegue ver. Quando abre os olhos, a Toki percebe que está de volta no carro e Kuzetsu também está lá. Tio Takasada lhe diz para seguir em frente com Kuzetsu até a casa da família Sakuraba. A Toki se depara com um grupo de pessoas, incluindo seus antigos tios e tias, junto com sua mãe, todos se curvando respeitosamente diante dele. Sua mãe explica lentamente tudo. Acontece que todos são ninjas que vivem na Vila IGA, e suas identidades ordinárias são apenas uma fachada. Há centenas de anos, cada vila ninja vive em oculto, evitando conflitos para manter a paz. Mas, recentemente, a Vila Kuga, que se considera a vila mais poderosa, tem a intenção de quebrar esse equilíbrio. Eles planejam tomar a Vila Eiga para consolidar seu poder, e aqueles que atacaram a Toki naquela tarde, os subordinados de Kuga, incluindo aquela garota profundamente envolvida, Satomi Itoki, ainda não entendem por que ele está sendo alvo. Sua mãe, a quem todos chamam de líder, então explica que Itoki é, na verdade, o legítimo herdeiro da 19ª geração da prestigiosa linhagem. Olá, tio Kuzu Takasada. Até mesmo Ria se curvam respeitosamente diante de Itoki, chamando-o continuamente de jovem mestre. A mãe então explica que sempre criou Itoki de maneira rigorosa, precisamente para este momento, para que Itoki se tornasse oficialmente um ninja. Mesmo que Itoki queira recusar, ele não pode. Além do mais, ele não acredita que ninjas realmente existam na vida real. O tio Kuzu o lembra de que a sociedade ninja da Vila Kuga ainda está tentando tirar sua vida, e a polícia não pode ajudar. As únicas pessoas em quem ele pode confiar são aquelas da Vila IGA. Vendo Itoki tão devastado, o tio Takasada não diz muito e o puxa para conversar em particular. Itoki está verdadeiramente chocado. Apenas ontem ele era uma pessoa normal e agora carrega a responsabilidade de um ninja sobre seus ombros. Takasada não o pressiona neste momento. Em vez disso, ele lhe mostra uma terceira opção, que é fugir. Isso foi realmente dito a ele pela mãe de Itoki, Yumika, e apenas ele e sua mãe sabem sobre isso. Não parando por aí, o tio Takasada também revela a história do pai de Itoki. Ele foi uma vez o líder da Vila Iga. Quando morreu, porque Itoki era muito jovem, Yumika, alguém que não era ninja, tomou seu lugar para proteger a vila. Diante de tais escolhas difíceis, Itoki não consegue conter as lágrimas. Ele não pode abandonar sua mãe. Ele tomou sua decisão. Takasada também o deixa chorar à vontade. Em outro lugar, os subordinados de Kuga estão se escondendo em uma pequena casa. A obcecada Satomi está tramando matar Itoki a todo custo para evitar ser expulsa da vila. Na sala de reuniões da Vila Kuga, os ninjas estão discutindo continuamente sobre a questão da Vila Ija. O líder de Kuga despreza a vila Iga até o fundo e seu objetivo é lidar com aquela vila fraca o mais rápido possível. Neste lado, logo pela manhã, Itoki é acordado por Reiya para se preparar para um novo dia com novas coisas. Devido à situação atual e por sua segurança, Itoki deve tirar uma pausa da escola por um tempo e ir para a academia de ninjutsu Black Point, a única escola ninja pública no Japão, para estudar. Esta é uma escola isolada, onde nenhum ninja, exceto os alunos, pode entrar, tornando-a muito segura para um Tóquio. Depois de assistir ao vídeo introdutório sobre a academia e ouvir que ele precisa passar no exame de entrada no dia seguinte, Itoki sente que tudo está apressado, mas tudo foi arranjado e ele não tem escolha a não ser cumprir. Na vida cotidiana, Yumika ainda vive como uma gerente de loja gentil e alegre, mas neste momento pessoas da Vila Kuga apareceram querendo encontrá-la privadamente.
Neste lado, ouvindo as perguntas de Itoki sobre o NSC, Ria explica lentamente que este é o Comitê Nacional de Segurança do Ninjutsu. Devido a uma grande guerra entre ninjas que ocorreu há 70 anos, essa organização foi estabelecida para prevenir conflitos entre as vilas. Na loja, Yumika e o Sr. Kuzu usam palavras codificadas para recusar cooperação com ninjas, que agora se tornaram um pequeno ramo da Vila Kuga. No entanto, dada a situação atual, eles não conseguem fazer mais nada. À noite, Itoki e Yumika se reúnem para jantar novamente, ouvindo Itoki mencionar seu pai e suas preocupações sobre o futuro próximo. Yumika só pode confortar seu filho, para que ele faça o seu melhor. Na manhã seguinte, Kusetsu e o tio Takasada já estão lá para levar Itoki ao exame. Enquanto Kusetsu conversa com Itoki, Takasada recebe a notificação sobre o local do exame, que acaba sendo em um shopping center de Kuga. Os três conversam um pouco, então Takasada se despede de Itoki e Kusetsu, que vão para a arena de exame. Kusetsu pede para Itoki ir perguntar ao pessoal onde comprar comida para ninjas. Esse é o código para o exame. Os dois são rapidamente levados a um local secreto. Naquela sala, estão outros alunos que também participam deste exame de entrada. Um fiscal se levanta para anunciar o início do exame. O conteúdo do exame da academia é um jogo de esconde-esconde. O teste consiste em duas pessoas, um esconder e um procurar. O esconder vai primeiro e se esconde do lado de fora. 1 minuto depois, o procurar sai para encontrar o esconder. Se o candidato escondido não for pego, ele passa. Se o candidato que procura encontrar e tocar o esconder, ele passa. Dentro de 10 minutos, o exame será estritamente monitorado por câmeras. Itoki é emparelhado com uma misteriosa garota de cabelo azul chamada Yusukawa Meiko. Desta vez, ele é o que procura. Quando Itoki olha, fica horrorizado ao perceber que esta é a garota de cabelo vermelho que tentou matá-lo antes. Após 1 minuto, Itoki é autorizado a abrir a porta para encontrar Mako, que na verdade é Satomi disfarçada. Ele caminha, sentindo-se preocupado e confuso, não notando alguém atrás dele planejando eliminá-lo. Mas essa pessoa é rapidamente lidada pelo tio Takasada. Itoki continua andando pela área, de serviço em um medo vago. Kusetsu encontra Itoki parecendo confuso e pede para ele secretamente segui-la. A situação está se tornando mais tensa, pois as pessoas de Kuga também infiltraram-se aqui, mas eles devem continuar competindo. Nesse momento, Kusetsu de repente puxa Itoki para trás e descobre que alguém estava prestes a assassinar ele. Essa pessoa possui uma tecnologia de camuflagem óptica moderna. Sem muitas palavras, Kusetsu persegue aquele ninja, enquanto o lembra de continuar procurando. Itoki não tem escolha a não ser continuar lutando. Ele olha ao redor e se força a encontrar um jeito de sobreviver. Kusetsu persegue aquele ninja e os dois se encontram em um lugar sem câmeras e imediatamente se envolvem em combate. Uma batalha extremamente feroz, já que esse ninja também tem apoio. Itoki, por outro lado, ainda tenta descobrir como lutar contra a ninja feminina de antes. Após perder, Kusetsu imediatamente procura por Itoki para lidar com ele nessa situação de emergência. Itoki decide usar um extintor de incêndio e acionar o alarme de incêndio para expulsar todas as pessoas normais de lá. A fumaça do spray preenche a sala com neblina e com o fogo preparado com antecedência, os sprinklers também funcionam em plena capacidade, causando danos por fogo e água na armadura ninja. Itoki rapidamente encontra Satomi. Ela não tem medo nenhum e imediatamente saca sua arma para atacar, mas Kusetsu rapidamente bloqueia um golpe. Para Itoki, Satomi está extremamente irritada, mas suas ações a levam a ser capturada pelos examinadores. O examinador anuncia que o exame acabou, pois o tempo se esgotou, e se vira para perguntar a Itoki por que ele teve que fazer aquilo, já que existem muitas outras maneiras de lidar com camuflagem óptica. Como um ninja, é necessário evitar ações que chamem a atenção tanto quanto possível. Itoki relembra a cena de pessoas comuns vivendo vidas pacíficas e explica lentamente que não queria que ninguém se envolvesse, então os evacuou de volta para o carro. Itoki suspira, se perguntando como sobreviver agora que falhou. Takasada descreve otimisticamente o futuro para ele, dizendo que se esconder em uma ilha deserta pelo resto da vida não é uma má ideia. Nesse momento,
uma ligação chega, e após ouvir, Takasada fica chocado e lhe diz que Itoki passou. Itoki não consegue acreditar. Ele realmente teve sucesso. Naquela noite, no edifício Kuga, o capitão da unidade da NSC anuncia que Satomi e outros 4 violaram muitas regulamentações. Ao ouvir isso, o líder Kuga imediatamente tira um documento provando que Satomi e os outros foram, na verdade, marcados como ninjas fugitivos de Kuga e expulsos há muito tempo. O incidente é marcado como não relacionado à Vila Kuga, mas o capitão ainda lembra a Vila Kuga para ter cuidado com seu comportamento suspeito e que não devem assumir a responsabilidade, e então parte rapidamente. Por outro lado, Satomi, que estava trancada em uma cela, faleceu. Não está claro se foi suicídio ou assassinato. De volta à sala de aula, Itoki usa a desculpa de se transferir para Tóquio para se retirar de sua atual escola. Vendo seus amigos, Itoki contém suas emoções tristes enquanto mais uma temporada de formaturas passa. Na mansão da Vila EJ, Yumeko lembra Itoki de focar em seus estudos na nova escola. Itoki, triste, entra no carro com o tio Takasada e Kusetsu e parte. Num piscar de olhos, eles chegam a Tóquio. Takasada os leva a um lugar chamado Estação de Trem e logo sai, embarcando neste trem e passando por muitas estações até finalmente chegarem ao destino. Assim que desce do trem, Itoki encontra uma garota muito fofa com cabelo curto e vermelho. Os dois começam a conversar rapidamente, e o nome dela é Susan. Observando os alunos ao seu redor, Itoki deixa de lado sua tristeza e até se sente um pouco esperançoso para seu terceiro ano do ensino médio. Enquanto olhava ao redor, Itoki, sem perceber, se separa de Kusetsu e esbarra em um grupo de estudantes do sexo masculino, entre eles, um garoto ruivo que o observa com olhos hostis. Alguém da Vila Kuga. Antes que os meninos possam dizer qualquer coisa, uma garota loira de repente corre até ele, age como se fosse íntima de Itoki e o puxa para longe. Após evitar aquele grupo de meninos, a garota loira conversa com Itoki. Ela o avisa de que aqueles alunos masculinos são um grupo extremamente elite da Vila Ninja Kuga, e ele deve ter muito cuidado para não se colocar em seu lado ruim. A garota se apresenta como Kairi. Kairi é uma pessoa muito alegre e viva. Quando ela ouve um Toki dizer que ele é da Vila Ega, fica muito surpresa. Segundo todos, aquele clã ninja está quase à beira da extinção. Após se apresentarem, todos os alunos se reúnem em um lugar para ouvir a saudação do diretor e depois vão para suas salas de aula. Coincidentemente, Itoki, Kusetsu e Kiri estão todos na mesma sala. Eles continuam se deslocando para o refeitório, onde Kiri os orienta a escolher apenas pratos que custam 10 ienes. Caso contrário, serão alvo dos ninjas Kuga. Esse grupo tem muito dinheiro e é agressivo, então é melhor não mexer com eles. Certamente, no momento em que os olhos deles se encontram, aqueles alunos lançam olhares hostis, e Kairi imediatamente se afasta para evitar se envolver. Um deles se apressa para provocar um toque, mas o ruivo do grupo, chamado Suzaku, avança. Ele conta lentamente que o líder dos Kuga, Lord Kishamaru, um ninja maravilhoso, foi morto por um ninja, da Vila Iga. Ele, ou melhor, o povo da Vila Kuga, odeia os ninjas Iga profundamente e ameaçou esmagar Hitoki, e todos a qualquer custo. De volta à área de serviço em Iga, Takasada e Yumika conversam entre si. Parece que algo aconteceu ou ainda está acontecendo dentro de Ega. Deixando de lado o desagradável prólogo, Itoki e Kusetsu se dirigem ao dormitório. O lugar onde eles devem ficar é um dormitório em ruínas, como uma casa assombrada, enquanto o luxuoso lugar à distância é o dormitório Kuga. Eles rapidamente vão para o seu quarto. À noite, enquanto Itoki está deitado em seu quarto, Kusetsu entra. Ela vem explicar a ele que o que as pessoas Kuga disseram esta manhã foi apenas calúnia e que ele não deveria perder tempo pensando em coisas tão inúteis. Seria melhor treinar. Itoki rapidamente se recompõe para se preparar para os dias que estão por vir. A primeira aula começa ao ar livre, ensinando como usar roupas de ninja e núcleos de ninja, algo que todos, exceto Itoki, já sabem. Professor não explica muito e os outros alunos parecem já estar muito familiarizados com isso, rapidamente indo colocar seus equipamentos para começar a aprender. Observando Kusetsu praticar, Itoki entende mais ou menos e tenta acompanhar. O professor imediatamente designa uma tarefa. Eles devem escalar até o telhado do castelo na segunda ilha e pegar um pão de carne lá como prova de que completaram a lição, mas devem terminar no menor tempo possível. Assim que todos saem como um raio,
Itoki não consegue nem se mover naquela armadura preta. Kusetsu não percebe e o deixa para trás enquanto corre. As pessoas Kuga riem dele, dizendo que, como o líder da próxima geração, ele não consegue fazer nada direito. Vendo que Itoki ainda não consegue se mover, o professor franze a testa e o lembra a agir rapidamente, mas não dá nenhuma orientação. Neste momento, Ryoko aparece, toca na armadura de Itoki e continua a elogiar como ela é bonita. Ouvindo-a falar assim, Itoki só consegue se sentir impotente. Depois de se manifestar, Ryoko gentilmente o empurra e, inesperadamente, graças a isso, Itoki consegue finalmente se mover, exceto que ele se movimenta direto para o abismo. Graças à armadura, mesmo caindo, Itoki não precisa ir para o céu. Ryoko também pula e explica para ele sobre os trajes ninja e os núcleos ninja, lembrando-o de usá-los com cuidado. Ela se apresenta como alguém da Vila Segasho, especializada em fazer ferramentas ninja. Do outro lado, Kusetsu ainda está subindo a montanha, mas é derrubado por Suzaku, da Vila Kuga. Ele é também a primeira pessoa a conseguir um pãozinho de carne. Logo depois, outros estudantes também conseguem o seu. À distância, Ryoko e Itoki também estão se aproximando, mas neste momento, Suzaku avança ferozmente em direção a ele. Kusetsu aparece como um fantasma e empurra esse louco para trás. Enquanto isso, Kairi já conseguiu um pãozinho de carne e está voltando, quando é cercada por um grupo que tenta roubar seus pães. Eles são os odiosos Kuga. Do outro lado, Ryoko e Itoki estão correndo, mas Itoki pede para que ela vá na frente. Ele então vai parando, pegando um núcleo ninja que avistou. É o traje ninja de Kairi. O grupo de elite da Kuga havia levado seus pães e também danificado seu núcleo ninja. Como os ninjas só precisam evitar serem pegos, tal comportamento não pode ser punido. Outro estudante também é bloqueado pelos malvados da Kuga, que levam seus pães. Neste momento, Itoki aparece, querendo ser um herói, e avança como um relâmpago, mas eles facilmente desviam e o zombam. Nessa situação, Ryoko chega e vê o diretor observando atentamente de longe. Enquanto isso, Hitoki ainda está sendo espancado pelo grupo da Kuga, mas ele tenta não deixar o núcleo ninja ser destruído. Essa ação defensiva deixa o grupo da Kuga ainda mais irritado. Itoki pensa por um momento e, sem hesitação, corre para agarrar a mão daquele arrogante da Kuga, apenas para ser jogado para longe novamente. O garoto da Kuga fica ainda mais furioso e está prestes a continuar lidando com ele, mas o diretor aparece rapidamente e ordena que parem. Após o grupo da Kuga se dispersar, ele diz a Itoki para rapidamente pegar um pãozinho de carne antes que ele os coma todos. Um momento depois, Itoki volta e entrega um pãozinho de carne a Kairi. Kairi recusa firmemente, mas Itoki explica que não é seu pão. Acontece que, durante a confusão anterior, Itoki correu na direção daquele cara da Kuga para roubar seu pãozinho e por isso o cara não tem provas para apresentar ao professor. Suzaku aparece nesse momento e não hesita em dar um tapa estrondoso no cara, lembrando-o de não fazer mais coisas vergonhosas desse tipo. Nessa situação, Itoki rapidamente leva Kairi de volta ao pátio da escola. Como Itoki ainda não completou o desafio, ele pede a Ryoko para levar Kairi de volta ao pátio. Graças a isso, Ryoko e Kairi conseguem se conhecer e ambas sentem que Itoki é uma boa pessoa. No telhado, o diretor deixou especialmente um último pãozinho de carne para Itoki. Assim que ele se sente feliz, o diretor não hesita em devorá-lo completamente. Então, não há mais pães. Após a aula daquele dia, outros estudantes evitam Itoki ao vê-lo, pois tem medo de se envolver. O povo da Vila Kuga ameaçou outros estudantes para não conversarem com o pessoal da Vila Iga, a fim de isolá-los. Kusetsu lembra Itoki não levar isso para o lado pessoal e Itoki acena com a cabeça para ela na mesa de jantar. Ryoko não se importa em sentar-se com eles, e Kairi também está lá. Na mesa estão todos os terríveis pratos de 10 ienes, mas todo o grupo ainda ri felizmente. Na NSC, os membros estão discutindo o caso do líder da Pantera. A cena então muda para uma garota que está correndo para seu local de trabalho. Ela é uma membro da NSC. Na sala de reuniões, parece que todas as evidências apontam para os ninjas da Vila Ega, especificamente Kaga Takazada. Quando a reunião termina e eles retornam às suas mesas, a garota de antes acaba de chegar. Ela é Kuzuki
Shion, uma novata na organização. O capitão não diz muito e a designa para monitorar Takazada no caso Kuga. Ele exibe uma gravação em vídeo de Takazada lutando com subordinados da Vila Kuga alguns dias atrás. Como essa pessoa é muito rápida, o único registro capturado é uma imagem residual, demonstrando que o nível de perigo de Takazada é extremamente alarmante. Nesse meio tempo, Takazada vai a uma oficina mecânica para se encontrar com alguém chamado Gantetsu. De volta à Academia Ninja, o professor anuncia que haverá uma prova teórica em 2 dias. No dormitório, Itoki traz uma pilha de materiais e pede que Ryoko o ensine. Itoki está confiante em seus estudos, mas essas teorias são realmente difíceis. Kusetsu e Kairi então se aproximam e contam a Itoki a verdade. Aquele teste exige que eles usem ferramentas ninjas para roubar as respostas. Então estudar é inútil. De qualquer forma, o professor esconderá as respostas antes do dia da prova e a tarefa deles é sequestrá-las. Se pegarem, serão reprovados imediatamente. Os 4 decidem formar uma equipe juntos para encontrar as respostas. No dormitório da Vila Kuga, o cara de cabelo vermelho ordena que todos esperem a oportunidade de lidar com Itoki. Enquanto isso, Itoki ainda está alheio, fazendo algo com os núcleos e trajes ninjas. Como ele faz isso tão mal, Ryoko não consegue suportar ver e faz isso por ele. Ryoko lhe conta com orgulho que todo esse equipamento foi feito por sua vila, mencionando que, triste, Ryoko compartilha que, embora queira muito se tornar uma artista, seu pai sempre tenta educá-la para ser uma garota apropriada e até exige que ela corte totalmente os laços com o mundo ninja após a graduação. Essa história faz Itoki pensar por um longo tempo, e ele chama Kusetsu para desabafar seus pensamentos. Ele acha que provavelmente não conseguirá se tornar um líder, mas é realmente uma pena para Ryoko. Kusetsu lembra que, mesmo que não queiram, eles têm que fazer isso. Essa é a vida ninja. A cena muda para um restaurante à meia-noite, onde Takasada e o Sr. Gantetsu estão discutindo assuntos de ninjas. Gantetsu dá a Takasada uma ferramenta ninja chamada figura de marionete. Ele quer usá-la para reconstruir seu negócio e deseja vendê-la a Takasada. Acontece que seu parceiro habitual, a Casa Kuga, tem continuamente reduzido os preços e até feito exigências por um projeto muito malicioso, então ele mal consegue continuar a cooperação. Gantetsu é da Vila Segasho. Ele não quer se tornar um escravo da Kuga. Quanto à sua filha Ryoko, Gantetsu só quer que ela viva feliz, em vez de neste mundo caótico. Takasada não comenta mais. De volta à escola, o grupo de Itoki tem 2 novos amigos que querem se juntar a eles. Eles têm baixo status de qualquer forma, e tendo testemunhado Itoki resistir ao grupo Kuga naquele dia, os 2 também querem fazer algo louco. Itoki e todos não hesitam em concordar. A noite cai, e na Kuga Corporation, Takasada também está preparado, se arrumando para fazer algo. Na escola, o professor ainda está de plantão na sala de aula, e Itoki e os outros estão parados do lado de fora da porta da sala, de acordo com o plano. Graças ao gadget da Ryoko, Itoki consegue monitorar o interior da sala dos professores. Embora tenham identificado a localização do cofre e a chave devido a um momento de descuido, Itoki faz barulho, alertando o professor. O grupo todo imediatamente foge, usando ganchos de escalada. Como ele não é suficientemente habilidoso, Itoki cai, mas, felizmente, Ryoko o puxa a tempo. Kiri, deste lado, executa o plano imediatamente, acionando bombas de fumaça e fugindo. A tarefa deles é atrair atenção. Do outro lado, Takasada também está tentando encontrar o melhor ponto para entrar na Kuga Corporation. Quando está pronto, ele rapidamente usa suas ferramentas e, como um raio, entra com sucesso, sem notar que Shion o está observando. De volta à sala dos professores, o grupo não consegue encontrar a chave certa. Parece que a senhora Mitsuhashi a levou consigo, mas Kairi e os 2 amigos, sendo perseguidos por ela, não conseguem fazer nada. Então eles se separam. Neste momento, um grupo de alunos da Kuga também aparece, liderado pelo arrogante Himera. Ao ouvir que alguém está sendo atacado por Kuga, Kusetsugu imediatamente sai para dar apoio. Sem a chave, Ryoko decide usar uma ferramenta para abrir o cofre. De volta a Takasada, ele está procurando pelo aterrorizante projeto que o Sr. Gantetsu mencionou mais cedo naquela noite. Neste lado, após 1 minuto, Ryoko abriu o cofre e obteve as respostas. Kusetsugu está sendo cercado pelo grupo de Hamira, mas eles querem encontrar Itoki, não ela, então rapidamente eles vão embora. Mudando de cena novamente, descobre-se que Takasada sabia que Shion o estava seguindo desde o início, e ele usou inteligentemente a ferramenta ninja de Kantetsu para perturbar os guardas.
Shion é forçada a abandonar seu alvo, mas isso também a torna uma suspeita. Takasada sai calmamente da sala do cofre. Neste momento, no dia seguinte, o capitão ouve sobre o fracasso de Shion, mas não a repreende, apenas dizendo para ela continuar tentando. De volta à aula, o dia do teste começa, e todos os alunos rapidamente começam a trabalhar em seus exames. Itoki e o grupo ficam chocados com o teste, pois não é nada como a chave de respostas que obtiveram em outra aula. O pessoal da Kuga está se sentindo muito satisfeito. Parece que as respostas foram trocadas por eles em algum momento. Ouvindo-os rir e zombar do grupo de Itoki, apenas Suzaku permanece em silêncio, não dizendo nada. Neste lado, enquanto o grupo de Itoki está se sentindo para baixo porque não conseguem fazer o teste, Ryoko timidamente revela que, na verdade, completou o teste todo sozinha. Afinal, ela é da vila Segashu. A infiltração de Takasada ontem também não foi totalmente frutífera. Graças à ajuda dele, Gantetsu recebeu um grande pedido da Kuga Corporation. Takasada também está lá, joga a ferramenta ninja para Gantetsu e sai. Gantetsu decide repagar a ele dizendo que, há alguns anos, Kido veio perguntar se era possível criar um núcleo ninja que pudesse armazenar uma quantidade enorme de energia. Essa informação é importante o suficiente para que Takasada rapidamente retorne para reportar a Yumika sobre o que ouviu. Tanto Ryaha quanto o Sr. Kuzu ficam chocados com a ambição de Kuga. Ryaha se lembra do núcleo ninja secreto de Igai, um item que foi selado porque era muito perigoso. Ele realmente existe? Yumika acena com a cabeça. Isso é algo que apenas o líder da águia pode saber. Yumika confirma que o grupo Kuga está tentando iniciar uma guerra deste lado porque o grupo Itoki não conseguiu completar o teste. Eles foram punidos com o dever de limpeza. Ryoko, apesar de ter obtido uma nota perfeita, ainda se junta a todos. Afinal, eles são amigos. Neste momento, Itoki se sente extremamente feliz, como se uma vida normal sempre tivesse estado ali. Mas Kusetsu sussurra um lembrete para ele. Entre este grupo, há um traidor, e a pessoa que trocou as respostas pode ser da facção Kuga. Itoki olha para o grupo conversando alegremente lá, chocado e sem palavras. Neste lado, o jovem Suzaku se lembra do que o atual líder disse uma vez. Ele não queria que os ninjas existissem porque só assim o mundo poderia ter verdadeira paz. Ele também não queria que as crianças das gerações futuras tivessem sangue em suas mãos. Ele era verdadeiramente um ninja justo. Outro dia escolar passa e um colega chamado Namoto pediu uma licença a longo prazo. Itoki se recorda que esse foi o amigo que participou do grupo que roubava as respostas. O professor lembra a todos que na próxima semana haverá um exame final e que todos devem ter cuidado, pois as baixas são normais aqui. Após a escola, Kusetsu os lembra de que o grupo Kuga definitivamente causará problemas, mas agora que eles falharam no teste de ferramentas ninja, não participar do próximo exame significa ser expulso. No caminho de volta, Itoki e Kusetsu encontram Suzaku, e ao passar, ele não se esquece de ameaçar que matará Itoki. Neste lado, o capitão da NSC discute com Shione que Kuga é uma força poderosa que frequentemente engole outras vilas para aumentar sua força. Durante a época do líder Kishamaru, ele se esforçou pela paz entre os ninjas e o mundo inteiro e foi amado por muitas pessoas. Ao ouvir isso, Shione franze a testa. Se Eija realmente é o culpado, então qual seria o seu motivo? O capitão apenas diz que Kuga odeia Eija com todas as forças. A guerra está se aproximando, afetando tanto o mundo ninja quanto as pessoas comuns, e eles não podem permitir que isso aconteça. No escritório de Kuga, o líder ordena continuamente que todos recrutem vilas para seu lado. Após a reunião, o líder pergunta a Hausen sobre a situação de Suzaku na escola. Ele expressa que Suzaku está qualificado para se tornar um líder. No passado, ele também foi quem mais ficou triste com a morte de Kishamaru. Voltando ao presente, Minumenos, dormitório, Hitoki decide deixar o grupo de estudos porque não quer causar problemas para todos. Kusetsu o acompanha do lado de fora para evitar o traidor. Ryoko os persegue e lhes dá uma ferramenta ninja de camuflagem como presente. Itoki recusa o presente, pois não quer causar trouble for his friends in the grupo. Kusetsu entra na sala com Itoki e os dois discutem um plano de ataque proativamente antes do dia da prova. Ela assume a tarefa de atacar Suzaku porque ele é o perigoso que realmente matará Itoki sem piedade. Itoki é solicitado a encontrar uma maneira de lidar com os outros ninjas Kuga. Itoki não quer fazer isso porque está preocupado com a segurança de Kusetsu. Vendo-a tão teimosa, ele fica ainda mais chateado e sai da sala. Yumika acaba de enviar uma mensagem para verificar como Itoki está
está? Vendo que ele respondeu que está bem, ela sorri aliviada. Ela pergunta a Ria sobre a academia, já que ela mesma nunca estudou lá e seu marido nunca lhe contou sobre isso. Yumika até pensa triste que Itoki provavelmente a odeia agora. Neste momento, Itoki está caminhando na estrada quando encontra o diretor. Os dois sobem até o telhado para comer lanches e beber chá. Itoki fica em silêncio por um tempo e então pergunta ao professor se ninjas são pessoas que matam. Ele não entende se a vida de ninja é assim, porque acredita que ninjas Eigan mataram o líder Kishamaru. Kuga continua tentando matá-lo e também seu pai foi assassinado porque ele era um ninja. O diretor responde calmamente que o mundo não é perfeito, mas ainda vale a pena não desistir dos ninjas, que suportam coisas sujas, para que as pessoas possam acreditar em um mundo bonito. Ele revela que alguém já lhe fez a mesma pergunta, e esse alguém foi Minobu Kishamaru, o líder de Kuga, e Sakuraba Haide, que também é o pai de Tóquio. Naquela época, ambos responderam que não queriam se tornar pessoas assim. Itoki fica em silêncio, sorri, levanta-se e sai. Na manhã seguinte, em uma pequena floresta, Itoki e Kusetsu praticam para se preparar para a prova. Não apenas treinamento prático, Kusetsu também ensina Itoki sobre táticas de ataque. O papel tático que Kusetsu jogou fora agora é pegado por alguém no dormitório Kuga. Suzaku e o grupo também discutem estratégias para lidar com Itoki, Himira e os outros estão confusos e discordam desse plano, mas diante do poder absoluto, só podem obedecer. Suzaku os lembra de dedicar suas vidas ao falecido senhor Kishamaru. No dia seguinte, em um prédio abandonado, a prova prática começou. Cada aluno é colocado em diferentes posições. Eles devem obter o núcleo ninja de outro aluno dentro do limite de tempo para passar. Perder o núcleo ninja significa falhar, e todas as ferramentas ninja danificadas são proibidas. O cronômetro começa, e Kusetsu imediatamente corre. O lado Kuga também segue seu plano. Acontece que as pessoas de Kuga obtiveram seu papel tático. Itoki rapidamente encontra o local designado e corre para dentro, mas uma barragem de bombas derruba todo o grupo. Depois de lidar com alguns membros Kuga, Kusetsu se move para lidar com o traidor. Acontece que o mapa que eles jogaram fora de propósito foi obtido pelo espião. O espião está desesperado. Na ocasião, Kuga ameaçou massacrar toda a sua vila e ele realmente não queria fazer isso. Em outro lugar, Kusetsu encontrou o lugar onde Suzaku está esperando. O paradeiro de Itoki foi relatado a Kuga pelo espião. Justo quando Himira chega com Itoki na forma do espião, embosca-o, mas Himura não é enganado de forma alguma. Não só isso, o grupo de Itoki também foi completamente iludido, pois esse Himura é na verdade Suzaku disfarçado, e Suzaku naquela sala é na verdade Himura. Kusetsu cai na armadilha e é cercada por um grupo, mas ela consegue escapar rapidamente. Vendo a situação dar errado, Himura imediatamente detona todo o escritório. O núcleo dos ninjas de Kusetsu e os de todos na sala são todos danificados. Neste lado, Suzaku está torturando Itoki. Incansavelmente, enquanto o agride, ele continua gritando sobre a dor da aldeia Kuga. Apesar de estar ferido, Itoki ainda tenta escapar. Uma perseguição se inicia enquanto os dois brincam de gato e rato na floresta. Enquanto persegue e agride, Suzaku amaldiçoa as pessoas do Ija por se atreverem a matar Lord Kishimaru. Ele quer que Itoki sinta a mesma dor. Itoki é como uma barata que não morre, não importa o quanto você a golpeie. Ele imediatamente se levanta e, diante dos insultos de Suzaku, apenas revida, dizendo que Suzaku mesmo é o assassino. Suzaku acha que Itoki não sabe o que é dor. Itoki imediatamente saca sua faca também, confrontando-o enquanto expressa que matar é um erro imperdoável. Mas, por mais doloroso que seja, é preciso suportar. Por que machucar os outros? Pelo menos ele não fará isso. Itoki imediatamente se vira e corre. Suas palavras deixam o outro ainda mais insano. Itoki continua correndo para um lugar e rapidamente se esconde. Assim que Suzaku chega, uma bomba de gás explode junto com inúmeras armas voando para ele. Enquanto luta, Suzaku grita para Itoki parar de ser tão covarde. Itoki aproveita sua falta de atenção e avança, mas não o mata. Ele apenas destrói o núcleo ninja de Suzaku. Embora Itoki o odeie, ele não quer que ele se torne um assassino. Após dizer isso, Itoki desaba. Suzaku olha para ele em silêncio. Quando ele abre os olhos pela segunda vez, Itoki já está deitado na enfermaria. Kusetsu, junto com Kairi e Ryoko, respira aliviada ao ver que ele está acordado. Do outro lado, Himura xinga Suzaku com raiva. Eles sacrificaram tanto e ainda assim não tiveram sucesso. Suzaku só pode pedir desculpas por essa
situação. Em outro lado, Takasada começa a entrar em ação novamente e desta vez Shion ainda o segue, caminhando pelos dutos de ventilação. Shion vê inesperadamente um grupo de cientistas diante de uma câmara contendo o corpo de Kishimaru, junto com outras ferramentas ninja. Takasada aparece bem ao lado dela neste momento e os dois deixam este lugar terrível. Shion agora entende que Takasada a levou deliberadamente até aqui. Ele sorri e lhe diz para fazer seu trabalho, então se retira rapidamente. De volta à escola, Kusetsu e Kairi aconselham-no a não se demorar muito naquele traidor. Outro dia escolar passa, e Kairi, na verdade, encontra Suzaku para perguntar sobre as coisas em seu dormitório. Ela agora não é diferente de um cachorro leal a Suzaku. Suzaku ordena que Kairi faça algo e ela não recusa. Em uma mansão profunda nas montanhas, Kairi está atenta, ouvindo uma pessoa misteriosa. Parece que ela tem um histórico extraordinário. Mas agora, na frente do grupo da Toki, ela ainda é apenas uma amiga comum, e eles estão se divertindo em um banho termal juntos como verdadeiros amigos. Acontece que as férias de verão chegaram e o grupo vai para a casa de Atoki para aproveitar esses 3 meses. Yumiko recebe a todos e não se esquece de confortar Ryoko, que teve um longo conflito com seu pai. Takasada a observa, relembrando sua conversa com Gantetsu. Ele decidiu aceitar a ordem final da casa Kuga antes de acolher a queda de seu clã. De volta ao momento presente, o grupo é liderado por Atoki até seus quartos privados para descansar. Acontece que o Sr. Gantetsu está em uma longa missão, então eles usam isso como desculpa para vir aqui passar as férias e fazer turismo. Kusetsu não se esquece de lembrar Itoki de sempre estar vigilante com todos e não deixar a guarda baixa. Depois de arranjar acomodações para todos, Itoki se retira, pois hoje é o aniversário de morte de seu pai, deixando o grupo em sua casa por enquanto. Kiri passeia pela casa e, em um instante, encontra inúmeras armas e equipamentos de alto nível da casa IGA. Ela rapidamente envia informações via um pássaro para Suzaku. Acontece que Kairi aceitou a missão de Suzaku por um pagamento generoso. Após ler o relatório de Kairi, Suzaku imediatamente vai encontrar seu pai, expressando seu desejo de se juntar à unidade de frente no ataque total ao IGA. Ao ouvir isso, Hausen menciona que muitos estudantes Kugo se sacrificaram e não conseguiram nada. De acordo com os planos de Suzaku, ele lembra, ou melhor, adverte seu filho para não falhar novamente. Ele não quer proteger os ideais do Lord Kishimaru, mas, neste momento, Suzaku decide seguir sua fúria ao invés de manter um coração frio. Ele sai da sala, deixando Hausen observando silenciosamente. No escritório da NSC, Chayone relata o que testemunhou enquanto seguia Takasada. Parece que Kuga está usando o corpo de Kishimaru para algum propósito, e a notícia está se espalhando de que Kuga lançará um ataque total ao IGA. Ione expressa sua opinião. Ela quer que a NSC redirecione a investigação para Kuga para prevenir uma tragédia maior. No entanto, o capitão ainda a lembra de não usar muita emoção. Eles não têm muitas informações ainda. Ele a ordena a continuar monitorando Takasada e que tudo o mais continue como de costume. Antes de ir visitar o túmulo de Toki, Yumika e Itoki vão a um hospital. Parece que estão visitando o esposo da senhora Ria, que caiu em coma há 5 anos. Após a visita ao hospital, Itoki e sua mãe finalmente vão ao cemitério. Itoki conta à sua mãe que conheceu o diretor e ouviu sobre seu pai. Yumika sorri e reconta o passado. O pai de Itoki aceitou todos os ninjas que deixaram outras vilas para o IGA. Ele nunca afastou aqueles que vinham e nunca reteve aqueles que iam embora. Yumika continua que Hidetoki morreu em uma missão com Takasada, então Takasada sempre se culpou por isso. Yumika acrescenta que ela também foi quem designou a missão para o esposo da senhora Ria há 5 anos. Finalmente, ela relembra seu filho que ser um ninja significa que haverá momentos em que deve-se carregar pecados indeléveis nos ombros. Eles devem se acostumar com isso. Os dois rapidamente terminam e voltam à tarde. Itoki e seus amigos vão juntos ao shopping. Primeiro, eles vão a uma loja de verduras. Assim que o tio que vende verduras vê Itoki, ele sorri e pergunta se ele já sabe como usar shuriken. A moça que vende bolos e outros tios também parecem saber sobre a situação dele. Acontece que eles também são ninjas da vila de IGA. Eles pegam o papel da mão de Itoki e vão embora. Uma senhora idosa o chama e oferece doces pequenos para ele e todos. Dentro de cada doce há um pedaço de papel. Mudando de cena, o grupo vai junto ao riacho, seguindo as instruções daquele papel, que é capturar 100 peixes vivos e doces.
Ao seu redor, todos estão se divertindo, todos usando biquínis bonitos. Ryako lhe dá algumas ferramentas de ninja que funcionam como granadas para ajudar na pesca, mas Itoki só consegue sorrir timidamente e recusar. Kusetsu usa a intuição para pegar peixes e os outros também usam suas habilidades para competir entre si. Kiri está pescando, com um toque, e após um tempo, ela conta sua história. Acontece que Kairi não tem sua própria vila. Seus pais eram ninjas freelancers com um status muito fraco, tendo que depender de vilas mais fortes para sobreviver, como peixes isca. Kairi se lembra de seu passado, quando seu pai sempre usava a violência para lembrá-la de que humanos são apenas presas. Sentimentos de amor por presas nublam a vontade de um. Ela deve usar a desinformação para proteger Fuma. Ela deve herdar Fuma, sem que ninguém perceba. Justo quando ela está perdida em velhas memórias, Itoki de repente fala para agradecer a Kairi. Originalmente, ele não acreditava em ninjas e sempre estava preocupado com seu futuro, mas Kairi falou e o ajudou em seu primeiro dia de escola. Hitoki pensa que Kairi não é um peixe isca. Ela é uma pessoa muito boa. Ao ouvir isso, Kairi permanece em silêncio sem dizer uma palavra. Após pegar os peixes, o grupo os leva para casa e os entrega a Miss Ryaha e ao tio Kuzu. Acontece que hoje a vila vai realizar uma festa em memória do líder atual. É assim todo ano, e esta é a primeira vez que Itoki participa. Ao ouvir isso, o grupo se reúne querendo ajudar, assistindo todos alegremente se divertindo juntos, Itoki se sente aliviado. Na verdade, após a morte do líder, para ajudar Yumika a se sentir mais feliz, todos gradualmente se ofereceram para fazer isso. Takasada conta que Kusetsu era uma pessoa abandonada que Yumika acolheu e criou, por isso ela sempre fez tudo por ela. Na verdade, todos amam muito Yumika. Após dizer isso, Takasada deixa a Toki e vai para o local onde Shion está escondida para conversar com ela. Shion, desta vez, pergunta diretamente se o grupo Ija matou Kishimaru. Takasada não responde, apenas joga um peixe grelhado para ela e vai embora. À noite, Yumika sorri e começa a festa. Todos comem e bebem à vontade, rindo e brincando felizes. Até o tio Takasada já está bêbado. Outros ninjas também vêm conversar com Itoki, contando a ele sobre o passado, quando Iga estava à beira do desespero, porque o líder Hidetoki faleceu. Foi Miss Yumika quem uniu todos. Após ouvi-los e olhando para a atmosfera feliz atual, o coração de Atoki transborda de emoção. Ele caminha em direção à sua mãe e expressa que realmente ama esta vila IGA. Yumika fica séria, agora querendo falar privadamente com ele. Kiri vê os dois entrando em uma sala privada e quer seguir, mas o tio Kuzo a para perguntar sobre os estudos de Atoki. Ele expressa que Atoki teve que abandonar sua vida normal e carregar o peso da posição de liderança nos ombros. Ele está realmente preocupado com ele. Ao ouvir isso, Kiri recorda as palavras de seu pai do passado, mas neste momento, o tio Kuzo agradece tanto a Kiri quanto a Ryoko por serem boas amigas de Atoki. Ele realmente as considera amigas. Essas palavras abalam Kiri. Do outro lado, um pequeno pássaro voa em direção a Susako. O conteúdo é simplesmente que IGA também está muito pacífica hoje. Na profunda noite, a vila IGA mergulhou na escuridão, em meio ao vazio silencioso, sem som. Na clã IGA, a líder do clã, Lady Yumika, está sentada solenemente no tatame para contar a seu filho Atoki sobre o núcleo secreto de ninjas do clã. Ouvir sobre esse tesouro secreto pela primeira vez enche Atoki de surpresa e interesse. Falando sobre o núcleo secreto de ninjas, é uma arma extremamente poderosa que foi selada por causa de seu imenso poder e apenas os líderes de cada geração têm passado a localização de seu esconderijo. Essa questão importante faz Atoki perceber sua própria importância e ouvir atentamente as instruções de sua mãe. Tirando de uma antiga caixa de madeira, líder Yumika coloca diante de Atoki o pergaminho do Pacto dos Ninjas IGA. No momento em que alguém escreve seu nome no pergaminho do pacto e recebe o selo vermelho, essa pessoa se tornará um verdadeiro ninja. Lady Yumika pergunta a Atoki se ele está pronto para se tornar um verdadeiro ninja. Diante dessa pergunta repentina, Atoki não consegue imediatamente responder, pois parece que ele ainda está preocupado com algo. Na manhã seguinte, Atoki come melancia fria, mas ainda está pensando na pergunta de sua mãe da noite anterior. Sua expressão pensativa faz Ryoko pensar que Atoki está triste porque está prestes a voltar para uma escola após as férias de verão. Atoki nega apressadamente e pergunta a seus amigos se eles se tornarão verdadeiros ninjas após a formatura. Essa pergunta confunde a todos. Neste momento, Mino diz que tudo é assim.
Desde que eles percebam que são ninjas, esse é o momento em que se tornam verdadeiros ninjas. Enquanto o grupo desfruta de fatias doces e geladas, de melancia sob o escaldante sol de verão, de longe, vêm os passos apressados do tio Kuzo se aproximando. Ele anuncia que a academia foi temporariamente fechada e que isso é um grande problema. A pessoa responsável diz que é para o benefício dos estudantes ausentes, mas o tio Kuzo acredita que há outra razão por trás disso e pede a Toki que o acompanhe para encontrar a líder do clã Yumika. Lá, o grupo assiste a um programa que anuncia um fenômeno muito estranho e especial na África, onde as crisantemos estão florescendo simultaneamente. Neste ponto, a Toki se pergunta por que precisam assistir a esse programa. Takasada explica que este é um código secreto anunciando que o Grande Conselho Ninja será realizado. O conselho é realizado apenas sob a ordem do chefe da NSC e do grupo dos 13 Supremos Ninjas de pacificação das aldeias mais poderosas, incluindo a Vila Iga. O futuro de todos os ninjas no Japão será decidido e, após 70 anos, o Grande Conselho Ninja retornou. Neste momento, todos os Supremos Ninjas de pacificação receberam o código e estão se preparando para o conselho na sede do clã Koga. Kido Minobu tranquiliza os líderes do Koga e confia a Hausen uma missão secreta na Vila Iga. A líder do clã, Yumika, se prepara para se dirigir ao Supremo Conselho de Pacificação. Itoki também deseja ir até lá, mas Lady Yumika discorda, pois a família Iga chegou tarde devido a Takasada ter pego o caminho errado. Michinoko, de forma sarcástica, comenta que, mesmo que o clã Iga esteja podre, ainda é o invencível Iga. Na mesa da reunião, os líderes da vila imediatamente se engajam em uma batalha verbal, ameaçando-se mutuamente. Neste ponto, Hayato, o capitão da equipe de segurança nacional, sugere que se acalmem e não usem violência na reunião, pois é desnecessário. A reunião começa, mas a cadeira vazia do líder da vila Segashu faz todos se perguntarem. Do lado de Kuga, Hausen explica que Segashu se fundiu e se tornou uma subsidiária de Kuga, o que significa que seguirão todas as decisões de Kuga e se retirarão do conselho. Além disso, a Vila Fuma também se juntou à bandeira de Kuga. Kuzu sussurra para Lady Yumika sobre como é estranho que as facções que apoiam Aga estão gradualmente sendo manipuladas pelo clã Kuga. Na parte principal da reunião do Supremo Conselho de Pacificação, Hayato anuncia que, atualmente, alguém está quebrando o Tratado de Não Agressão, ameaçando o equilíbrio que eles protegeram por 70 anos. E isso é o clã Kuga. O líder do clã Michinoko explodiu em risadas e questiona se isso se deve ao conflito entre Iga e Kuga. Mas Hayato imediatamente nega e afirma que o incidente se espalhou nacionalmente. Hayato questiona o clã Kuga sobre o desaparecimento da maioria dos membros de Segashu na fábrica de ferramentas Ninja de Kuga. Não há registro de membros do clã Segashu trabalhando lá, o que preocupa a IGA. Além disso, Hayato investigou que atualmente há muitos casos de vilas de pequeno porte que repentinamente perdem contato. Na Academia de Ninjutsu, todo ano ocorre um caso de desistência voluntária. Do lado de fora, na sala de observação, os membros da equipe de segurança estão surpresos que o capitão Hayato tenha investigado, sozinho, pistas sobre o comportamento agressivo de Kuga. Do lado de Kuga, eles negam e afirmam que tudo é uma invenção. Hayato solicita de forma firme e séria opiniões das vilas que sofreram a agressão de Kuga. Segundo o Tratado de Não Agressão, o testemunho das partes envolvidas tem grande peso. Se os resultados forem convincentes o suficiente, o líder de Kuga pode ser preso imediatamente. Na reunião, no entanto, a maioria dos líderes restantes não expressa suas opiniões, incluindo a Casa Bisonte, que parece estar sob fortes ameaças de Kuga. Naquele momento, o líder da vila, Kido, está satisfeito que todas as acusações de Hayato são infundadas e sem apoio. Mas, imediatamente depois, a líder da Vila Iga, Lady Yumika, se pronuncia, mas é lembrada por Kido sobre sua declaração, pois ela é alguém que carrega o grande crime de ter matado um líder. Explicando esse rumor, Lady Yumika afirma que é uma fabricação sem fundamento e uma calúnia unilateral. Ela nunca deu tal ordem e ninguém no EGA faz tais coisas. Além disso, o EGA investigou e tem provas claras de que Kuga está desenvolvendo novos tipos de ferramentas ninja. Além disso, há informações de que Kuga está visando o líder do clã secreto ninja do IGA, Yumika, acusa Kuga de usar o falso pretexto de vingança para invadir o IGA e expandir seu poder.
Por causa disso, o IJA se preparou para destruir o núcleo secreto ninja do clã. Os outros líderes das vilas estão muito surpresos, pois isso é uma capacidade dissuasória importante. Lady Yumika explica seriamente que passar o núcleo ninja através das gerações é uma forma de mostrar respeito aos ancestrais que criaram grandes técnicas, mas o núcleo ninja secreto foi originalmente selado por conta do perigo que seu poder traz. Caso exista e se torne uma faísca para a guerra, o Ega não hesitará em destruí-lo para proteger os desejos dos ancestrais. A Vila Fuma se manifestou, alegando que o clã IJA está enganando a todos com palavras vazias e que o Iga é essencialmente ladrões, mentirosos e assassinos. Yumika se levanta com firmeza e declara que isso é apenas o passado. Ela levanta a questão atual de que o que o mundo precisa não é de força ou esquemas, mas do espírito de proteger a harmonia humana. A Vila IJA deixará de lado todas as questões do passado em troca de solicitar paz para a Vila IJA. Talvez por ter testemunhado e sido tocado pela força da líder do clã Yumika, o representante da Vila Bizen ousa se levantar e acusar a agressão de Kuga de causar a desagregação da casa Kusanoki e de pequenas vilas sendo gradualmente esmagadas. O representante da Vila Bizen relata com raiva os crimes da Vila Kuga. Foi Kuga quem fez sua avó desmoronar e tirar a própria vida. Em seguida, a casa Hachi se manifesta, acusando Kuga de dificultar e fragilizar seus negócios. Um a um, os líderes das vilas se levantam para testemunhar sobre a agressão de Kuga. Portanto, de acordo com o Tratado de Não Agressão, o líder da vila, Kido, será preso. Tudo parece ter terminado quando, de repente, Genji, o capitão da unidade NSC-2, interrompe a reunião e anuncia a descoberta de provas no caso do IJA, assassinando o líder de Kuga, Kishamaru, chocando a todos na sala que não conseguem acreditar que é verdade. Genji continua a apresentar evidências das câmeras. Ao analisar o som no local, a frequência e o comprimento de onda correspondem ao som emitido pelo núcleo ninja do Ega. Embora essa prova tenha sido adulterada por Kuga, pois não há prova, Lady Yumika é forçada a participar da investigação, mas não está preocupada, pois é completamente inocente. Antes de sair, ela diz a Takazada para lembrar o que precisa ser protegido e transmitir a Tóquio que o IJA conta com o garoto. Assim, o Grande Conselho Ninja conclui com a prisão dos dois líderes de Koga e IJA. Após receber a notícia de que sua mãe foi presa, Itoki fica muito chocado e preocupado, mas o tio Kuzu afirma que o clã IJA é inocente e o aconselha a se manter calmo. Kusetsu está ansiosa para salvar a tia, mas Takazada a aconselha que agora não é a hora certa de agir. Ele então transmite a mensagem que o líder confiou a Tóquio, fazendo-o perceber seu papel importante nesta situação urgente. Imediatamente, Itoki reúne todas as pessoas do IJA na sede do clã Kuga. Todos os membros são informados de que seu líder representante foi preso e que exterminarão toda a vila IJA na sala de análise número 1. Após ver a determinação de todos os membros da equipe NSC, Hayato ordena que eles ajam de acordo com sua própria retidão. Mas, logo em seguida, na sala de observação para o depoimento dos líderes Kuga, Hayato é repentinamente atacado por seu subordinado corrupto, Genji. Na manhã seguinte, em IJA, Itoki declara que assumirá a liderança como representante e recebe a aprovação de todos os habitantes da vila IJA. Enquanto isso, na cela da Lady Yumika, Genji vem anunciar a sentença de morte para ela. No flashback de Kido Minobi, o atual líder dos Kuga, aprendemos que desde o nascimento ele já tinha uma constituição fraca. Seu corpo sempre teve que ser modificado para ser adequado como líder, causando-lhe muita dor. Mas após muitos anos miseráveis, o que o clã Koga criou foi um fracasso, fazendo com que Kido fosse abandonado. Ele desejava que, se ao menos não tivesse nascido um ninja, se ao menos os ninjas não existissem. Voltando à realidade, Kido foi liberado. Ao receber essa notícia, Takamine ordena que seus subordinados ativem um exército de robôs ninjas Asura para invadir a vila IJA. Na equipe de segurança nacional, Genji anuncia o desaparecimento de Hayato. Então, agora Genji terá toda a autoridade do chefe da NSC. Imediatamente, Shione se levanta para objetar, alegando que seu capitão está em uma missão, mas Genji a interrompe para anunciar uma notícia mais importante.
Kido Minobi será liberado devido à falta de provas, enquanto Sakuraba Yumika é considerada a mentora do assassinato do líder Kuga e é condenada à morte. Essa notícia chocante joga toda a Unidade 1 em caos. Logo após, Genji nomeia Shion para se tornar o capitão da Unidade 1. Em uma reunião da equipe de Chayone, ela expressa fortemente suas suspeitas sobre o desaparecimento do capitão e as ordens de Genji, todas muito estranhas. Ela acredita que o desaparecimento do capitão é porque Genji interferiu, já que ele tratou Kuga e IDA de forma muito injusta antes. Diante de sua forte acusação, um membro da equipe imediatamente se opõe, pois acredita que a NSC mantém absolutamente a neutralidade. Toda a equipe então decide procurar por Hayato. Na cela da Lady Yumika, Genji e Kido vêm negociar com ela sobre a entrega do núcleo ninja secreto para os Kuga. Genji alega que isso beneficiará todos os ninjas, pois se trata de uma tecnologia para a paz e a conclusão da sentença de morte será reconsiderada para ela. Mas a líder do clã Yumika imediatamente recusa categoricamente. Kido diz que o núcleo ninja secreto é o ancestral dos núcleos ninja, uma fonte de energia infinita. Se combinado com a tecnologia moderna, os ninjas alcançarão um progresso tremendo. Portanto, não há razão para selá-lo ou destruí-lo. Lady Yumika contrapõe que é como dar uma faca a um recém-nascido. Sua teimosia intriga Kido, pois se pergunta por que alguém que não é ninja, como ela, estaria disposta a jogar sua vida fora para proteger o núcleo ninja secreto. Seria o orgulho de uma líder que a faz agir assim? Neste momento, a líder do clã Yumika se levanta com uma atitude poderosa. Para declarar que alguém como ele nunca entenderá, sabendo que não pode convencê-la, ele sai enquanto Genji informa Lady Yumika que a sentença de morte está prevista para ser executada amanhã e a aconselha a pensar cuidadosamente. Na vila de Iga, todos receberam a notificação de que a líder Yumika será executada. Todos os membros estão furiosos com este veredicto. Alguns até exigem a assembleia de forças para salvar a líder, mas o tio Kuzu se opõe, pois isso seria uma declaração de guerra contra a NSC e toda a vila poderia ser dizimada. No entanto, amanhã é o dia da execução, então eles precisam decidir imediatamente. Takasada pede a Itoki que o expulse da vila para que ele possa salvar Lady Yumika sem implicar Ega. A difícil situação pesa sobre um garoto jovem e inexperiente. Itoki ainda está hesitante quando de repente Kusetsu aparece correndo e ameaça Itoki com uma faca, exigindo que ele a expulse, pois para uma criança sem família, como ela, a tia Yumika se tornou como uma mãe nobre em seu coração. Finalmente, nesta situação urgente, Itoki decide expulsar as duas pessoas e pede a todos os membros que encontrem informações provando a inocência da líder. Do lado de fora, Kairi ouviu tudo sobre o plano. Do lado de Kido, após retornar, ele convoca todos os líderes Kuga. Neste momento, o filho de Hausen, Suzaku, relata notícias do espião que plantou em IGA, de que Takasada deixou a vila IGA para resgatar a líder. Esta notícia importante agrada ao grupo Kuga, pois a força principal de IGA está atualmente ausente, tornando isso uma oportunidade de ouro para atacar IGA. Suzaku também tem um pedido para ser colocado na unidade de vanguarda, e é imediatamente aprovado. Do lado de fora, Helson questiona seu filho, preocupado sobre por que ele participaria de um trabalho tão perigoso e se usar a força para fazer os outros se renderem e submeterem. É o ideal do Lord Kizamearu, fazendo Suzaku afirmar com raiva que se ele fugir agora, se tornará um covarde. Na base secreta, as forças Kuga estão totalmente preparadas, aguardando ordens para atacar. No Conselho Kuga, Kido nominalmente pede a opinião dos líderes sobre atacar Igai, mas na realidade, ele já mobilizou todo o exército para a batalha. A facção de liderança liderada por Hao-san se opõe, pois ele pensa que o exército Azura ainda não está completo, então eles não deveriam levar algo sem conquistas para a linha de frente das grandes batalhas. Hao-san confirma que este plano é uma jogada maluca, que encerrará o futuro de Kuba. Diante dessa opinião oposta, Kido, de repente, atira em Hao-san, fazendo-o cair no chão e morrer assim. Do nada, o plano de ataque a IGA é lançado. Kuga também manipula notícias sobre um incêndio em uma fábrica química na periferia de IGA e bombas não detonadas para fazer todos entrarem em pânico. Isso violou o tratado de não agressão. Kuga desconsidera todos os meios para invadir IGA. A noite cai, e é também quando o exército Kuga começa a se mover. Itoki é levado
levado à sala de comando de combate, onde a prontidão para o combate de toda a região IGA é ajustada e é também a linha de defesa final. Depois que o exército Kuga consegue infiltrar-se na vila IGA, derrubando facilmente a primeira linha de defesa naquela batalha, o Sr. Shid, o leal mordomo da Casa Iga, sacrifica-se heroicamente. From there, o exército de Kuga continua a avançar para a cidade interior de Iga. Enquanto isso, na sede da NSC, Takasada e Kusetsu rapidamente desativam os guardas para avançar para dentro da sede e sair rapidamente antes que os reforços da NSC cheguem, após liberar bombas de fumaça que desorientam a equipe da NSC. Na escuridão, os dois coordenam-se perfeitamente com um poder de combate aterrorizante para eliminar um grande número de inimigos. Mas quando a equipe, junto com Lady Yumika, avança da NSC para escapar, eles encontram um grande exército liderado por Genji, que os ameaça de prisão pelo crime de fuga de prisão. Neste momento, na aldeia de IGA, Kuga divide seu exército em duas unidades para agir. O objetivo deles é suprimir o centro de comando de IGA até o início da manhã. De repente, pelo dispositivo de sinal de Suzaku, ele recebe a notícia de que seu pai, Hausen, foi morto por Kido e que ele também está em perigo. Imediatamente após, o mensageiro é morto enquanto Suzaku está em dor e confusão, incapaz de acreditar na notícia que acabou de receber. Na sala de comando de combate, o centro de comando finalmente recebe relatórios sobre os números oficiais do exército invasor de Kuga. Revela-se que cada unidade do exército de Kuga consiste em um ninja Kuga junto com 4 ninjas mecânicos. A chocante notícia sobre os ninjas robôs surpreende muito o lado de Iga, pois eles nunca ouviram falar de tal coisa. Embora a força dos Azuras seja insignificante, eles são demasiadamente numerosos e infinitos para serem derrotados. Claramente, a relação de força entre os dois lados é muito diferente, 10 vezes maior, e o clã IGA não tem chance, especialmente com Kusetsu e Takasada ausentes da aldeia. Kairi diz que eles deveriam fugir. Enquanto isso, na sede da NSC, os dois são bloqueados por Genji, que exige sua rendição. Takasada pede a Kusetsu que leve Lady Yumika para fugir, enquanto ele fica para segurar a equipe da NSC. Apesar de confiar apenas em sua própria força, Takasada derrota facilmente todos os membros da NSC. Quando Shion chega com sua unidade, Genji ainda está arrogante, achando que ela o ajudará a lutar contra Takasada, mas sua equipe veio para prendê-lo pelo assassinato de Hayato. O caso foi resolvido especificamente no crematório da NSC, onde prenderam ninjas Kuga que estavam prestes a cremá-lo. Claramente, ele é o principal suspeito. Na aldeia de Ega, a batalha ainda está equilibrada, mas se continuar, a aldeia de Ega ficará em desvantagem, enquanto os ninjas mecânicos continuam sendo reabastecidos. O centro de comando só pode tentar manter o equilíbrio da batalha e esperar o retorno de Takasada. Eles também estão gradualmente prestando atenção ao mecanismo de operação dos ninjas robôs. Na reunião dos líderes de Kuga, eles recebem relatórios sobre o número de Azuras destruídos e preveem de forma arrogante que irão suprimir IGA em apenas mais uma hora. Do lado de EGI, suas tropas estão em desvantagem, com muitos feridos. Mas nesse momento, Hayao descobriu algo muito importante. A energia do núcleo ninja usado nessas coisas é muito pouca. Então, cada ninja mecânico pode operar apenas por cerca de 1 hora, no máximo. Essa evidência se torna mais convincente quando membros da linha de frente reportam ao centro de comando que muitos ninjas mecânicos recuaram de forma muito anormal durante a luta. É precisamente esta fraqueza de energia que explica por que Kuga está mirando no núcleo secreto dos ninjas da IGA, porque a tecnologia do núcleo secreto dos ninjas contém energia infinita que claramente resolveria o problema energético dos ninjas mecânicos. A astuta Ryoko propõe encontrar os pontos de carga de energia e destruí-los para parar os ninjas mecânicos. Após uma análise, eles preveem 5 locais potenciais onde Kuga pode ter arranjado isso para economizar tempo e evitar o colapso da linha de frente. Itoki se voluntaria para esta missão, surpreendendo a todos. Imediatamente, o Sr. Kuzu se opõe, pois é muito perigoso, mas Itoki afirma firmemente que precisa fazer algo em vez de apenas ficar na linha de defesa, pois todos estão arriscando suas vidas lutando. Antes da objeção do Sr. Kuzu, Itoki reafirma que é atualmente o líder, representante, portanto tem o dever de proteger Eiji. Diante dessa forte determinação, Ryoko também pede para ir com Itoki,
Embora Itoki se oponha, pois não quer que ela se envolva nos assuntos de seu clã, Ryoko insiste que deve ir porque não pode ficar parada assistindo o que seu pai criou sendo usado como uma ferramenta de guerra. Sentindo a forte vontade deles, o Sr. Kuzu concorda em deixar os dois irem para o campo de batalha, mas espera que eles lhe prometam uma coisa: se sentirem que suas vidas estão em perigo, voltem imediatamente. No centro de comando de Kuga, uma sequência de más notícias chega. Hayato foi preso, Takazada escapou e já se passou mais de 1 hora, mas a IGA está resistindo ferozmente, então a batalha não pode terminar. Essas notícias deixam o líder Kidumino muito bravo. Do lado de Lady Yumika e Kusetsu, logo antes de entrar, eles notam que esta área está coberta por uma densa e suspeita névoa. Quando Kusetsu contata Takasada para discutir esta questão, ele lhe diz que, devido ao sinal estar interferido, não sabe a situação dentro da vila, mas é muito provável que isso tenha sido causado pelo clã Kuga. Talvez eles tenham invadido a vila quando estavam ausentes. Ele aconselha que elas se escondam cuidadosamente para evitar perigos. Yumika ainda está preocupada com seu filho e sua responsabilidade como líder do clã. Lady Yumika pede a Kusetsu que a leve para sua mansão imediatamente, para que ela possa entender a situação e tomar as ações adequadas contra os invasores. Para ela, nenhum líder deve fugir ao ver sua vila em perigo. Do lado de Tóquio e Ryoko, eles saíram para investigar a situação e finalmente encontraram o ponto de carga de energia dos ninjas mecânicos, com um número enorme deles. Como estão próximos da base, podem agir sem se preocupar com a energia. Ryoko planeja voltar e relatar, mas Itoki quer destruir a estação de carga imediatamente, de forma imprudente. Ryoko tira 2 coisas chamadas gemas explosivas de chamas e gemas, de 1000 agulhas para criar uma enorme explosão, mas o sistema de carga tem alta durabilidade, então devem instalar essas gemas diretamente sobre ele, o que é quase impossível. Ryoko decide não sair, pois o trabalho de uma artesã de ferramentas ninja é apoiar os ninjas e ela não quer manchar o nome Seishu. Isso comove profundamente Itoki. Os dois então atacam o ponto de recarga, mas são descobertos por Suzaku, que os obstrui, fazendo com que sejam capturados. Felizmente, um misterioso ninja disfarçado de Ashera plantou a bomba e completou a missão aparentemente fracassada. Após ativar o sistema, uma explosão aterrorizante ocorre, parecendo engolir tudo ao redor, sob a poeira e a fumaça. Após a explosão, Ryoko acorda apressadamente a Toki, que ainda está atordoado, e pede que eles voltem para a base, pois a missão foi bem sucedida, mas a Toki não se apressa em sair. Ele se aproxima do misterioso ninja que os ajudou e fica chocado ao descobrir que é Kairi. Parece que ela se arrependeu das ações que levaram à invasão do clã IGA e decidiu fazer a sua parte arriscando sua vida. Assim, os 3 escapam felizes juntos, recebendo a chocante notícia de que o sistema de recarga foi danificado. Os líderes Cougar entram em pânico e ordenam uma retirada, enquanto Kiduminob sai silenciosamente após concluir a missão. Itoki contata o centro de comando para confirmar que todos estão a salvo e que alcançaram o objetivo. Mitsusu o faz prometer a não agir de forma tão imprudente no futuro. Agora que o objetivo foi alcançado, Itoki, Kairi e Ryoko tentam chegar ao centro de comando o mais rápido possível. Em outro lugar, Shion encontra Genji, que está atualmente detido por ter matado o capitão Hayato. Ela exige que ele confesse tudo, mas ele teimosamente pede que ela tenha cuidado com suas palavras e se recusa a falar até que seu advogado esteja presente. Mas Shion lhe diz a verdade. Parece que o ninja Kuga, que foi preso tentando destruir o corpo do capitão Hayato, confessou o envolvimento de Genji no assassinato e informou ao NSC que seu clã não tem relação com o incidente. No entanto, Genji continua obstinadamente inflexível, considerando a oferta de cooperação de Shion como desrespeitosa. Ele pensa que ela está o enganando e quer que ele desmorone. Após aconselhá-lo a fazer o que é justo, como um membro da equipe do NSC, Shion sai. Quando está sozinho na cela, Genji tenta focar sua atenção, como se estivesse planejando algo sinistro com sua técnica misteriosa. Ao mesmo tempo, Kusetsu e Yumika chegaram à mansão. O Sr. Kuzu agradece Kusetsu por seus corajosos esforços de resgate e informa a Sra. Yumika que a Toki se saiu muito bem em seu papel como líder interino, deixando-a muito orgulhosa. De repente, Kusetsu sente uma estranha e intensa dor de cabeça e não consegue se controlar. Seus olhos ficam vermelhos como se fossem controlados por alguma força. Ela coloca uma faca na garganta de Yumika e exige que a outra entregue o núcleo secreto dos ninjas IGA. Itoki também recebe essa informação,
Kusetsu continua a pressionar a senhora Yumika em um quarto e a interroga com uma atitude hostil. Apesar de ser atingida no rosto por Kusetsu, Yumika tranquiliza a garota calmamente e a trata como sua própria filha. Acontece que Kusetsu está sendo controlada por Genji de dentro da prisão, e enquanto está sendo abraçada pela senhora Yumika, ela a fere fatalmente. Itoki retorna e vê sua mãe deitada imóvel em uma poça de sangue, com Kusetsu ao seu lado em estado de choque. Na manhã seguinte, a mídia está agitada com notícias sobre fenômenos estranhos, como algo semelhante à neblina, e sinais de telefonia sendo bloqueados por várias horas na área da IGA, ou a famosa estrela Ibero, reportada como desaparecida na prefeitura de Aomori. Muitos incêndios em casas ocorreram ao mesmo tempo em que a prefeitura de Yamanashi experienciou apagões em larga escala, e uma fábrica na prefeitura de Okayama teve um acidente de explosão, causando danos a pessoas e propriedades. Na realidade, isso não é coincidência. Todas essas áreas são lares de líderes que, no Conselho Supremo de Apaziguamento, condenaram a invasão de Kuga, e agora Kido está se vingando deles, eliminando esses líderes na mansão. Itoki está muito triste pela morte de sua mãe. Ele sofre e não consegue acreditar que um amigo próximo da infância foi quem apunhalou seu clã pelas costas. Em Kuga, Kido é informado de que o exército Azura terminou de eliminar o grupo Hachio, a infecção Bis e o grupo Kurohage, e em breve lançará o segundo ataque contra a IGA. Kido lhes dá exatamente mais uma chance de derrubar a IGA com sucesso. Caso contrário, o que terão em troca é suas vidas. Em outro lugar, Suzaku é aconselhado por um homem a se esconder e não retornar a Kuga, pois é muito perigoso para sua vida. Kido matará aqueles que não seguirem sua vontade. Suzaku se pergunta sobre a razão pela qual seu pai foi assassinado. O homem lhe diz a verdade. O Sr. Hausen se opôs à repressão pela força porque pensava no futuro da aldeia acima de tudo, especialmente porque ele estava tentando proteger o futuro de Suzaku. Após isso, o homem vai embora. Na Ija, onde uma reunião de clã está acontecendo, Itoki oficialmente escreve seu nome e carimba o selo vermelho no pergaminho do convênio. A partir de então, ele se tornará o 19º líder da geração da IGA. Imediatamente após, os membros da aldeia começam a falar sobre planos de vingança contra Kuga. Alguns demandam a execução de Kusetsu. A reunião começa a ficar tensa. A Toki espera que todos ajam após o fim do funeral de sua mãe. No dia seguinte, Ryoko diz a Toki que retornará para sua aldeia porque seu pai entrou em contato com ela. No entanto, ele está hospitalizado e, como ela está saindo, Kairi também decide retornar. Ryoko deseja participar do funeral porque a Lady Yumika cuidou tão bem dela. Quando perguntada, Kairi parece hesitante. Chayone encontra Takazada para discutir eventos recentes e informa-o sobre algo chocante. Takazada descobre que os assassinatos de Hayato ainda estão detidos, enquanto Jaisen Jerabu, o fundador da NSC, assumiu temporariamente a liderança da organização. Chayone está determinada a fazer Kuga pagar por seus crimes e lhe entrega o caderno de relatórios sobre a conexão entre Genji e Kuga. No entanto, Chayone quer descobrir se Kusetsu tem alguma conexão com o clã Kuga antes de retornar à aldeia. Ryoko espera que Itoki investigue minuciosamente a morte da Lady Yumika, porque ela não acredita que Kusetsu seja uma traidora. Ao ouvir essas 3 palavras, a expressão de Kiri se torna apavorada. No final daquele dia, Takazada leva Itoki para visitar Kusetsu, reencontrando-a. Itoki ainda está muito preocupado com sua amiga. Ao vê-la atordoada, descobre que Takazada precisou amarrar suas mãos e pés porque ela tentou suicídio várias vezes. Kusetsu relata a Itoki tudo o que ela lembra daquele dia depois de ouvir um som de sino em sua cabeça quando acordou, antes de abrir os olhos, era uma imagem que a assombraria por toda a vida. A imagem da Lady Yumika deitada em uma poça de sangue fresco. Ela implora por morte porque, após o erro que causou, a vida não tem mais significado para ela. Neste momento, Takazada conta a verdade para os dois. A verdadeira identidade de Kusetsu é a filha de Kido, fruto de um caso secreto entre ele e sua amante. Como muitas outras crianças, ela foi enviada para uma aldeia para se tornar uma espiã para Kuga. Um chip da tecnologia Microchip Implant foi implantado em seu cérebro desde jovem, permitindo que assassinos a controlassem remotamente. Ao descobrir essa verdade, Kusetsu questiona dolorosamente Takasada. Por que ele sabia disso cedo, mas não a matou ou expulsou? Na verdade, Takasada contou isso a Lady Yumika quando ela se propôs a adotar a garota, mas apesar da verdade, ela gentilmente aceitou criar a pobre Kusetsu. O nome Kusetsu
que significa neve vermelha, também foi dado a ela por Lady Yumika. Itoki se aproxima e abraça a chorando Kusetsu para confortá-la. Neste momento, Takazada também percebe que não há apenas um traidor na Ega. Na residência de Kido, ele escuta seu subordinado relatar sobre a situação em Aga. Quando perguntado sobre o próximo movimento, ele responde que nenhuma ação é necessária por agora e fica satisfeito em saber que a Toki, uma criança, tomou o poder. Após retornar à aldeia Fuma, Kiari pretende relatar ao pai sobre a situação em Aga, mas assassinos enviados por Kuga cercaram o quarto. Seu pai usa sua vida para proteger a fuga de Kiari. Ryoko retorna para visitar seu pai hospitalizado. Embora ele diga que está bem, ela se choca ao descobrir que seu pai perdeu uma mão. Ele conta a verdade. Na fábrica de Kuga, todos foram brutalmente explorados. Quando ele se levantou para proteger os agricultores que sofriam, esse foi o resultado. Ryoko corre para o lado do pai e explode em lágrimas. Ela não sabia que todo esse tempo seu pai e os aldeões tiveram que sofrer tamanhas dificuldades. Após o funeral de Lady Yumika, Itoki está lutando para aceitar a dura realidade e rezando diante do retrato da mãe. Na noite seguinte, é quando Suzaku chega repentinamente por trás dele. Pouco depois, os dois entram em uma briga, quando Suzaku vai longe demais e pergunta a Itoki como é perder um ente querido. Suzaku então também fala sobre a morte de seu pai ao se opor à invasão de vilarejos por Kido e está determinado a continuar lutando para vingar seu pai. Após a briga, Suzaku volta para seu apartamento, revirando o quarto, quando vê uma foto dele e de seu pai. Ele parece emocionado, talvez porque a intuição lhe disse algo. Suzaku vira a foto e abre a moldura. Dentro encontra um cartão de memória misterioso. Suzaku decide conectá-lo ao seu laptop e descobre vários vídeos. Suzaku imediatamente assiste a esses vídeos e descobre os momentos finais de Kishimaru com Kido. Kishimaru não concorda com o ideal de seu irmão de um mundo sem ninjas, enquanto Kido, com a ambição de eliminar todos os ninjas e substituí-los pelo exército Asura, pretende governar o país das sombras. Antes dos pensamentos distorcidos de seu irmão, Kizamearu afirma que isso é ditadura e dominação, não paz. Kizamearu espera que seu irmão pare o plano enquanto ainda pode, mas Kido pensa que alguém que não sente sofrimento como seu irmão não pode entender. Ao invés de escolher resolver suas diferenças, Kido faz seu irmão ser morto, pois Kishimaru era um grande obstáculo em seu plano. Suzaku, que testemunha as evidências que incriminam Kido, fica extremamente chocado. Antes, ele sempre acreditou que a IJA precisava pagar pelo crime de matar o líder Kishimaru, mas nunca esperou que a pessoa que respeitava tanto, Kido, tivesse cruelmente matado seu próprio irmão, Kishimaru. Enquanto isso, na Vila IJA, Kido envia uma carta exigindo que a IJA entregue o núcleo ninja secreto. Além disso, ele quer que a Vila IJA se renda incondicionalmente. Diante dessa proposta absurda, os vilarejos ficam furiosos e querem se vingar imediatamente de Kuga, mas Itoki pede que permaneçam calmos e lhe deem tempo para pensar, pois isso coloca em risco a vida dos habitantes. Uma reunião entre os membros da Vila IJA é realizada. Itoki convoca a todos para anunciar que ele deu uma resposta ao líder da Vila Kuga, Sr. Minokido. Ele entregará o núcleo ninja secreto da IJA em troca do reconhecimento da autonomia da IJA. Os habitantes não confiam que Kuga aceitará esse pedido, mas Itoki já decidiu e também tem seus próprios pensamentos. Takasada, por outro lado, ouve as palavras de Itoki. Todos ainda querem ir com tudo para lutar até a morte contra aqueles de Kuga. Itoki permanece resoluto e até diz que se alguém não aceitar sua decisão, deve sair da IJA. Após terminar, ele sai, deixando todos em tumulto. Deste lado, o diretor também leva a decisão de fazer paz com a Vila Kuga ao Conselho NSC. Ao ouvir que a Vila IJA fará paz, Shion quer fortemente se opor a esse tratamento, mas, como não há evidências, não podem fazer nada. O diretor explica que a ação da Vila IJA ajudou a NSC a amarrar a Vila Kuga, evitando uma guerra em grande escala mais tarde. Mas isso também é quando a NSC deve enfrentar mais desafios do que nunca. Do lado de Kuga, todos também não estão satisfeitos com o pedido da IJA. Kido rapidamente toma uma decisão. Eles precisam apreender primeiro o núcleo ninja secreto e logo lançar um segundo ataque total à Ega.
Kuga ainda quer exterminar a Ega, mas por enquanto completará uma primeira fase para criar uma vantagem para si mesmos. Shion acaba indo falar com Itoki, informando-o de que Kuga ainda não deu uma resposta e está atrasando até mesmo a NSC. Chayone está triste, sentindo que a NSC é muito inútil, razão pela qual Itoki e a Vila IGA caíram na situação atual. Itoki a consola e então, de repente, a chama de volta para conversar um momento em outro lugar. Kiri vai para as ruínas da Vila Segashu encontrar Ryako no porão. Ryako está trabalhando diligentemente. Ela é a última pessoa da Vila Segashu, não pode parar seu dever. Vendo Ryako chorar, Kairi também fica de coração partido, não pode fazer nada. Kiri então conta a Ryako sobre sua situação, sobre seu pai, uma pessoa tão odiosa. Foi, em última análise, traída por Kuga e enviada para o inferno. Ela também admite honestamente que foi ela quem forneceu as informações sobre a Vila Iga para Kuga. A morte da mãe de Hitoki também foi por causa dela. A Vila Ega estar em caos, como agora, é também porque ela reportou aquelas pessoas. Kiri fala por um tempo e finalmente não consegue segurar e explode em lágrimas. Ela traiu a todos e os feriu. Após ouvir tudo, Ryako ainda expressa que a considera uma boa amiga. As duas se abraçam e choram juntas por um tempo. À noite, na sala do líder Kuga, Suzaku conversa com Kidou, relatando que encontrou o vídeo com áudio codificado que seu pai escondeu, usando-o como prova de sua lealdade. Ele quer viver e morrer como um ninja Kuga. Kidou decide deixar Suzaku se juntar ao exército para este segundo ataque à Vila IGA. Na manhã seguinte, outra reunião acontece na Vila IGA. Os outros ninjas ainda não concordam com a proposta de paz entre IGA e Kuga. Eles até exigem que Itoki renuncie a toda a sua autoridade de liderança. Parece que essa posição é pesada demais para ele. Sem muitas palavras, Itoki imediatamente recusa, o que deixa os outros ninjas ainda mais irritados. Diante das suas perguntas, Itoki permanece em silêncio e mantém sua posição ao sair. Por outro lado, Suzaku está sendo cercado e capturado pelo próprio povo da Vila Kuga. Isso é na verdade uma instrução do líder Kidu. Parece que ele nunca confiou em Suzaku. No entanto, Suzaku lida facilmente com eles e até extrai informações sobre o ataque à IGA no dia seguinte. No dia seguinte, Kiari aparece na Vila IGA querendo encontrar Itoki, mas Takasada a impede. Ela só quer se desculpar por ter mentido e traído Itoki o tempo todo. Takasada então lhe diz uma verdade. O verdadeiro traidor é outro, embora o que ela fez também tenha afetado a situação atual. Ela também fez a base dos ninjas robôs explodir, o que ajudou bastante Iga. Itoki não pode encontrá-la agora porque está lutando sozinho e não quer ser incomodado. Outro dia sombrio passa. Ryoko coloca algo na coruja e a deixa viajar para onde precisa ir. Kairi, na velha fonte, também decide cortar seu cabelo. Takasada e Kusetsu ainda observam Itoki em silêncio, e Itoki, neste momento, ainda escreve algo. Em outro lugar, os ninjas de IGA decidiram capturar Itoki e apreender o núcleo ninja secreto. Esta notícia também chega facilmente aos ouvidos do líder Kuga. Kido ordena que esse traidor, aproveitando a ausência de Takasada, apreenda o núcleo ninja antes de todos. O momento da ação chegou. Enquanto todos estão se posicionando, Miss Ryaha parte quietamente primeiro, indo para o quarto de Itoki, mas surpreendentemente, o tio Kuzu já está lá, questionando por que ela deixou sua posição. Acontece que o traidor é Ryaha. Sem muitas palavras, os dois imediatamente atacam um ao outro. O tio Kuzu foi informado da verdade por Atoki. Quem matou o atual líder não foi Kusetsu, mas um traidor dentro da Ega. Eles não podem deixar Kuga sempre um passo à frente. Encontrar o traidor é a prioridade número 1. É por isso que essa peça foi montada por Atoki junto com Takasada, e agora tudo está claro. A pessoa que matou Yumika é Ryaha. Ouvindo as maldições da Vila Iga, Ryaha todos não tiveram tempo de reagir quando ela já havia bebido veneno e se matado na mesa. A carta escrita por Itoki também aparece. Itoki se desculpa por enganar a todos para capturar o traidor. Todos entendem que o propósito de Kuga não é vingança ou ódio ao Egito, mas que eles querem fortalecer seu poder para dominar o mundo ninja. Takasada também sente que a morte de Hausen é muito anormal e precisa de mais investigação. Graças à carta que Itoki deixou para trás,
atrás, toda a vila AGA agora entende o plano completo de Kuga. Por outro lado, depois de lidar com as pessoas de Kuga, Suzaku também enfrenta Takasada, que estava lá há algum tempo. Sem muitas palavras, ele entrega o vídeo codificado a Takasada e rapidamente sai. De volta à vila Idia, na carta Itoki lembra a todos para correrem rapidamente e não lutarem, porque as pessoas de Kuga cercaram toda a vila Iga. Enquanto todos estiverem vivos, a vila Iga continuará a existir. Itoki, por sua vez, de acordo com o relatório de Takasada, sabe que tudo ainda está seguindo de acordo com o plano. Parece que a negociação pacífica é impossível, então Itoki decide que enquanto Kuga ataca Hige, ele irá se infiltrar e encontrar uma maneira de negociar com Kido. Takasada se opõe firmemente, porque isso é muito perigoso, mas Itoki ainda assim decide fazê-lo. Ele irá usar o núcleo secreto ninja da Vila Iga. Nesse lado, o tio Kuzo e todos estão horrorizados ao perceber que no papel Itoki removeu seu próprio nome da vila. Todos imediatamente querem encontrar uma maneira de seguir e proteger Itoki, mas o tio Kuzu solicita firmemente a todos que confiem em Itoki e lutem aqui, segurando Kuga para ganhar tempo para ele. No caminho, Itoki caminha pela trilha nevada com Kusetsu e Takasada seguindo atrás, começando a avançar para enfrentar o perigo final. Itoki não quer que Kusetsu e Takasada o acompanhem, mas Itoki se retirou da posição de liderança, então ele não pode mais comandá-los. Antes, Itoki aconselhou continuamente Kusetsu a encontrar todas as formas de continuar vivendo e também queria que Takasada ficasse para ajudar os ninjas de IGA a escaparem em segurança, mas os dois não têm intenção de seguir suas palavras e decidem ir juntos para a Toca dos Tigres de Kuga, apesar de todos os seus conselhos. Itoki, no entanto, tem que ceder nesse momento. Na sala de reuniões dos ninjas de Kuga, eles finalizaram a data e o horário específicos. Exatamente à meia-noite começarão a operação e a terminarão nos próximos 30 minutos. De fato, a corporação Cougar não possui mais tantas forças como antes. No primeiro andar, duas recepcionistas estão conversando quando veem os três do grupo de Atoki entrarem. Elas imediatamente pressionam o botão de alerta vermelho. Sem muitas palavras, as portas da empresa são imediatamente fechadas para bloquear a saída e um grupo de ninjas cercou as três pessoas. O líder Kido observa de cima através da câmera. Ele não está com medo algum e até sorri de forma presunçosa, como se tudo estivesse em suas mãos. No IGA Village, a guerra foi iniciada e todos estão prontos para lutar para proteger sua aldeia, bem como para proteger a paz mundial. De repente, uma bomba de gás é lançada. Ryoko e Kairi aparecem em algum momento e lutam ao lado de Atoki. Os dois decidem permanecer e lutar contra as pessoas no primeiro andar para que o grupo de 3 de Itoki possa continuar a subir para o segundo andar do prédio. Diante dos Kuga, Itoki ainda mantém sua postura de negociação pacífica, mas essas pessoas, sem muitas palavras, imediatamente convocam os ninjas robôs para atacar. Kusetsu quer lutar, mas Itoki a impede. Ele avança e usa o núcleo ninja secreto para eliminar todos os robôs ninjas em um único golpe, mas usar isso também consome muita energia. Itoki rapidamente colapsa. Takasada corre imediatamente para protegê-lo, permitindo que Kusetsu leve Itoki adiante. Enquanto todos lutam ferozmente, Itoki e Kusetsu conseguem subir até o local, mas guardando a porta do quarto do líder está outro grupo de pessoas Kuga, incluindo o bastardo Hamira e seu pai. Nesse momento, Suzaku aparece de repente atrás de Itoki e, sem muitas palavras, usa poder de fogo para atacar aqueles dois membros Kuga. Itoki e Suzaku se olham sem precisar dizer muito. Itoki imediatamente diz a Kusetsu para rapidamente sair com ele, deixando Suzaku para lutar contra Hamira e seu pai. Graças ao poder da amizade, Kusetsu e Itoki conseguem entrar no quarto do líder Kido. Itoki continua a repetir sobre a negociação pacífica anterior, enquanto também adiciona algumas ameaças. Kido, sem muitas palavras, imediatamente se recusa e desdenha de Itoki por não ter coragem de matar, apenas pendurando continuamente a palavra paz em seus lábios. Itoki ainda não entende por que Kido quer destruir todas as aldeias e ninjas e por que sua mãe teve que morrer. Ele até usa sua bondade para especular que talvez Kido, desde o início, nunca quisesse se tornar um ninja, mas foi forçado pelo destino. Então ele quer destruir tudo para que mais ninguém tenha que viver uma vida suja nas sombras. Do lado de fora,
Suzaku lida facilmente com Hamira e o usa como refém. Parece que o pai e o filho realmente confiam em Kido e pensam que o poder absoluto e a obediência de outros ninjas são o que importa. A paz não traz benefícios para Kuga. Hinura ainda está amargo pelo que aconteceu na escola e está muito irritado com a traição de Suzaku. Ele aproveita a oportunidade para se virar e esfaquear Suzaku com uma profunda ferida. Apesar de estar ferido, Suzaku não desiste. Ele expressa seu desejo de reconstruir Kuga Ninja, uma aldeia ninja com um coração caloroso o suficiente, não um lugar como é agora. Os dois lados continuam a colidir e lutar no escritório do líder. Kido zombam das especulações humanitárias de Atoki. Ele realmente é uma pessoa má. Nada mais, nada menos. Matar Yumika foi simplesmente porque ela era um obstáculo irritante antes de seu desespero. Itoki e Kusetsu não dizem muito e rapidamente se viram para sair do quarto. Acontece que todas as suas palavras arrogantes foram totalmente gravadas pelo dispositivo em Itoki e enviadas diretamente ao conselho NSC. Voltando no tempo, Itoki pediu ajuda a Shayone para esta infiltração, para obter evidências para que o NSC pudesse agir, atualmente, com provas claras. O principal não diz muito mais e imediatamente permite que a equipe do NSC se infiltre, apenas esperando que Shion dê a ordem para a bomba explodir na base do prédio, arrombando a porta para entrar e lutar. Kido observa a situação atual na câmera e, sem muitas palavras, imediatamente utiliza seu núcleo ninja para atacar Itoki, tentando puxá-lo para baixo junto com ele. Esta é uma força tremendamente poderosa. Kusetsu, bloqueando na frente de Itoki, não consegue parar e é lançado longe. Kido continua a atacar Itoki, fazendo com que ele só consiga correr. Após se acalmarem, os dois rapidamente engajam em combate. Mas parece que este núcleo ninja tem um poder destrutivo muito maior que o núcleo ninja secreto do IGA. É uma força destrutiva, graças à ajuda de Kusetsu. E enquanto Kido está distraído, Itoki finalmente tem a chance de avançar e cortar com força seu núcleo ninja, que também tem uma defesa extremamente alta, aparentemente impenetrável. Ambos os lados lutam com mais intensidade, mas graças ao ralo do protagonista e ao poder da amizade, Itoki consegue derrubar Kido. Fora, Suzaku está gravemente ferido e lutando. Ele ainda quer pessoalmente matar Kido, o responsável pela morte de seu pai, e por Kishimaru também. Na sala do líder, agora é revelado o passado trágico do vilão Kido, alguém nascido sem bênçãos, sem ser valorizado, vivendo miseravelmente como um cão da casa Kuga. Mas para Itoki, isso não é motivo para alguém odiar e destruir tudo assim. Todos têm injustiças na vida. Este mundo é inerentemente injusto, mas e daí? Todos têm que continuar vivendo. O ódio não serve para nada. Ele não tem a intenção de matar Kido e se vira para ir embora. Isso dá a Kido a chance de pegar sua arma novamente. Um barulho alto ecoa, mas Itoki e Kusetsu permanecem ilesos. Na verdade, Takasada chegou a tempo e o matou pessoalmente. Shayone e o NSC chegaram e testemunharam a morte de Takasada. Após dizer algumas palavras finais, Takasada imediatamente salta do prédio para escapar. Shayone ainda precisa cumprir seu dever, publicando um aviso de procuração para Haga Takasada pelo crime de matar o líder Kuga, enquanto também expressa que não o perdoará, aquele ladrão odioso. Ryoko, Kairi e Suzaku, embora feridos, sobrevivem graças à ajuda do NSC. Tudo está resolvido. Itoki e Kusetsu caminham juntos pelo caminho inicial nevado, dirigindo-se a um lugar incerto, aguardando o futuro à frente. Alguns anos depois, com a ajuda de Shayone, a Vila IGA ainda mantém seu relacionamento com a Vila Kuga. Ao contrário, apenas Takasada permanece completamente silencioso como antes, e Shayone ainda não desiste e continua sua busca por ele. A Vila Segasho também continua a operar. Ryoko tornou-se uma excelente artesã de ferramentas ninja, como seu pai. Kairi tornou-se uma atriz profissional. Afinal, seu grande talento é mentir e fingir. Suzaku, já adulto, também deixa crescer o cabelo longo como o Sr. Kishimaru e torna-se o novo líder da Vila Kuga. Kusetsu, neste momento, está diante do túmulo da família Sakuraba. Através de suas palavras, aprendemos que Atoki também cresceu e se tornou um trabalhador comum como todos os outros. Ele continua o mesmo. Ainda é uma pessoa com um coração bondoso e benevolente que gosta de ajudar aqueles ao seu redor. Parece que todos ainda estão vivendo suas vidas pacíficas, encerrando a história sobre o mundo ninja aqui.